Oi, oitavo, tudo bem? Então, nós vamos fazer aquelas páginas que nós havíamos combinado na nossa aula de hoje, tá? A página 12 da apostila que vocês disseram que não fizeram e que eu falei que tinha feito e vocês falaram que não tinham feito. Então, para evitar confusão, a gente vai colocar em dia, tá bom? Então, vamos lá ver. Exercício 33. Leia estas frases relacionadas a informações dadas pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam crianças. Então, letra A. Identifique o complemento verbal de cada frase. O primeiro é com ele, o segundo é crianças. Letra B. Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? Com ele, né? Por causa da preposição com, já que ela o verbo conversar, ele exige a preposição com. 34. Releia este trecho. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Qual o significado de tinha? Tinha é existia, havia. Letra B. Para atender a norma padrão, qual forma verbal deveria ser usada no lugar de tinha? Poderia usar o havia, tá? Leia este trecho de outra dissertação que faz parte do mesmo livro. A favor ou contra o uso de bloqueadores de celular? Então vamos lá ver. Com certeza, o município de Cariacica reflete um grande problema social. Presidiários estão utilizando celulares frequentemente, de forma que continuam mandando no mundo do crime. Para tentar resolver o problema, as autoridades decidiram utilizar nos presídios bloqueadores de celular. Sou contra o uso de bloqueador de celular. Sem dúvida, essa não é a solução, pois nós que moramos nas redondezas do presídio estamos sendo prejudicados, ficando com nossos aparelhos inutilizados, sendo que dentro da cadeia os celulares funcionam normalmente, demonstrando que esse não é um método eficaz. 35. Onde está a tese da autora? No segundo parágrafo. Pode escrever no segundo parágrafo. 36. Na sua opinião, é melhor apresentar a tese logo no início da dissertação ou apresentá-la depois de uma discussão do assunto, como foi no primeiro texto? Justifique sua resposta. Então, geralmente, eu particularmente acho que é bom você já mostrar a tese é sobre o que você vai falar. A tese logo no início do parágrafo, né? Logo no início do texto, eu acho que é melhor, tá? Então, eu colocaria que o primeiro, né, colocando logo no início do texto, ficaria melhor, tá? Eu colocaria assim. Verbos transitivos e intransitivos. Revisão. Leia estas frases. Os adultos trabalham, as crianças brincam. Escreva o predicado de cada uma. No primeiro é trabalha, no segundo é brincam. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Verbal. Né? Trabalhar e brincar são verbos de ação, então é verbal. Quais são os núcleos desses sintagmas? Trabalham e brincam, é o próprio verbo. As duas frases têm sentido completo? Sim. Por quê? O verbo terminou nele mesmo. Os adultos trabalham, as crianças brincam. Acabou nele mesmo o verbo. A ação. 39. Releia este fragmento da dissertação. Que consequências terão na vida as crianças de Bauru? Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Na oração, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, identifique o predicado e escreva: protege a criança. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Verbal. Qual é o núcleo desse sintagma? Protege. Se a frase fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, ela teria sentido completo? Não, faltaria algo para completar a oração, né? Complementos verbais. Agora vamos completar a análise da frase: o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Além do núcleo do sintagma verbal, o que mais compõe o predicado? O sintagma nominal a criança. Quais classes de palavras compõem o sintagma que você localizou na alternativa anterior? O artigo a e o substantivo criança. Considere esta frase. No exercício 40, tá pedindo para você escrever no caderno, mas cabe aqui na frente. Você pode escrever na frente aí, tá bom? Beleza? 41. Considere esta frase. O combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depender é transitivo ou intransitivo? Justifique sua resposta. É transitivo, não tem sentido completo. Ou seja, ele precisa de um sentido para estar completo, né?
tá bom? Letra A. Identifique o complemento verbal que apresenta a preposição. É a criança. Esse A é craseado. Por isso que a gente diz que esse verbo, né, ele é transitivo indireto. Há algum outro complemento verbal nessa frase? Justifique a sua resposta. Sim, todos os seus direitos e complemento verbal de garante, tá bem? Então, lembrando que são preposições. É a classe de palavras invariável que se relaciona a dois termos de uma oração. Então, é a classe de palavras que faz uma ponte entre duas palavras. Gosto de você. Entre o verbo gostar e o seu complemento você, eu precisei de uma preposição para fazer o sentido dela, tá bem? Então, nós temos preposições que são chamadas de preposições essenciais, a, ante, até, com, sob, sem, sob, por, para, perante, trás e entre. E nós temos as preposições que nós chamamos de contração. É o caso de a, com o acento da crase, que é chamado de acento grave, e o a, artigo, né? Então, são dois as aí junto, e o ao também. Então, o ao também é contração. Já a combinação, ela vai ficar por conta, por exemplo, aí do artigo a mais o, vai dar o, né? E, além de tudo isso, nós vamos ter a contração, outro tipo de contração também, que é, por exemplo, o de mais o, do, o de mais a, da. Então, que é feito através de uma preposição essencial e um artigo, tá? Então, nós temos essenciais, combinatórias e contrativas. Todas elas vão ser preposição, tá bem? Na página 15, o exercício 43, em quais parágrafos está a contextualização? Do 1 a 3. Você vai escrever parágrafos 1 a 3. 44 é o último, transitivo indireto. 45. Releia. Os moradores descontentes acabarão abandonando suas terras, vendendo-as. Letra A. Localize um pronome que funciona como elemento de coesão textual. É o pronome oblíquo as. Esse pronome é objeto direto ou indireto? Ele é direto. Justifique sua resposta. Porque ele está completando o verbo vender, sem preposição. 46. Faça o que se pede considerando a regência verbal adequada. Para tanto, utilize as informações do quadro a seguir, do quadro do lado, né? Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, cumprindo a Constituição brasileira. Letra A. Reescreva o trecho substituindo o verbo cumprir pelo verbo obedecer. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, vírgula, obedecendo à Constituição brasileira. Então, esse A é craseado, tá? Letra B. O autor do texto aspira à proibição da mina de carvão. O verbo aspirar é no sentido de querer, almejar. Então, ele vem com uma preposição junto com ele. Por isso que é a segunda opção. Os agricultores assistiram ao debate na Câmara dos Vereadores. Assistiram ao debate. Eles visualizaram. Quando o verbo assistir tiver com sentido de visualizar, ele é transitivo, indireto e ele precisa de preposição, tá? Tudo isso aqui a gente já trabalhou, né? Eu tô passando com vocês porque vocês disseram que de vocês está faltando. Para evitar problema, a gente está refazendo esse conteúdo, tá? Na competência leitora, na página 16, a alternativa correta é a letra C. O ator precisa ser alegre. E a página 17, nós não vamos fazer porque é o diálogo argumentativo por contra-argumentação. E aí nós teríamos que fazer a prática da escrita. E essa prática da escrita vocês fazem com a professora de produção textual, tá bem? As páginas 20 e 21 nós fizemos online. A 22 foi gravado, né? A 23 também. E a hora do estudo da página 25 e 26 também foi mandado para vocês num vídeo, tá bem? Então, as páginas que estavam faltando nesta parte, elas estão destacadas aqui nesse vídeo. É só vocês assistirem e seguirem o passo a passo, tá certo? Qualquer dúvida, a gente esclarece na aula online de terça-feira. Tchau!